Querido, nós colocamos a vida do teu servo Pedro, hoje está encarregado, incluído nessa tarefa de ministrar a tua palavra para nossas mentes e corações. Eu sei que o Senhor já trabalhou na vida dele, dando Deus, dando a mensagem, e agora que o Senhor use poderosamente, expondo e transmitindo, para que nós sejamos edificados. Nós, como igreja, abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero ler com os irmãos da noite carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3. E eu quero comentar algumas coisas apenas que me chamaram a atenção com os irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Versículo 10. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, identificando-me com Ele na sua morte. Amém? De iniciar a ministração, eu não queria me justificar, mas me explicar os últimos cultos que eu não estive presente, porque eu estive congregando com a minha noiva. Aproveitei as minhas férias para ir. Depois que comecei a me relacionar com ela, eu descobri que eu falo errado, como errado, me visto errado, tudo que eu faço é errado, né? Brincadeiras à parte, muitos dos textos e muitas das palavras que eu medito e ministro aqui são frutos do meu dia a dia, são frutos de experiências que eu tenho, pessoais, experiências de vida, vamos colocar dessa forma. E eu li com ela, durante o nosso intervalo de almoço, a Bíblia. Atualmente nós estamos lendo juntos o livro de Filipenses. E lendo junto Filipenses 3, algumas verdades surgiram no nosso coração e eu anotei algumas coisas que ela ministrou e algumas coisas que eu comentei. E eu gostaria de compartilhar essas verdades com os irmãos, apenas, como eu disse no início, comentar, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela se transforma, né? A revelação de Jesus ela é progressiva, ela não é dada como um fim. E a carta de Filipenses é uma das cartas chamadas no grupo, no conjunto de cartas da prisão, como Colossenses, Filemon, Efésios e propriamente Filipenses. Paulo ele passa por 4 prisões principais durante a sua vida, durante a sua jornada como apóstolo e como servo de Jesus. São as prisões de Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. E os historiadores acreditam que a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo a instruir os cristãos na igreja de Filipos, é justamente quando ele está preso em Roma.
ele não está presente com aquela congregação, ele não está presente com aquele povo, ele está distante. Mas, apesar de estar distante daquela igreja, o coração de Paulo, o coração pastoral de Paulo, ansiava para que aqueles irmãos, aquelas pessoas, estivessem em conexão com a palavra de Jesus e com o amor de Cristo. Tanto é que a carta de Paulo aos Filipenses é chamada por muitos como a carta da alegria, a carta do amor, porque é um tema que Paulo aborda mais do que corriqueiramente. Ele toma como fundamento, como ponto essencial, a alegria da igreja no Senhor, ou a alegria do Senhor na vida da igreja, na vida daqueles irmãos. E a despeito disso, essa carta ela se inicia, digamos assim, quando Epafrodito ele tinha ido a Roma para relatar ao apóstolo Paulo as coisas que estavam acontecendo na igreja, para relatar a Paulo como estava o estado da igreja naquele momento. Em outras palavras, esse servo, esse homem, ele foi à prisão conversar com Paulo e foi dar um feedback da igreja para Paulo, dizer como a igreja estava na sua caminhada cristã, em sua evolução espiritual, como a igreja estava se portando com os desafios diários da fé cristã, os desafios diários da perseguição e os desafios de prosseguir na caminhada com Cristo. Além disso, ele leva alguns donativos, alguns incentivos a Paulo para que ele pudesse desempenhar a sua escrita e desempenhar o seu cuidado com aquela igreja da forma mais excelente possível. E quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, o anseio de Paulo, o desejo de Paulo, era com base nos relatos e nos descritos de Epafrodito. E com base no gesto de carinho desse homem, de ir à prisão visitá-lo, de ter a preocupação e o cuidado de transmitir ao apóstolo como a igreja estava se portando, quais as situações e quais os problemas a igreja estava enfrentando, Paulo ele escreve Filipenses com o intuito de dar uma direção espiritual àquela congregação, dar uma direção espiritual a fim de que eles pudessem caminhar num relacionamento com Jesus, num relacionamento com a palavra de Deus, cada vez mais profundo e cada vez mais maduro. Nas palavras do próprio apóstolo, cada vez mais felizes e alegres no Senhor. Então, Paulo ele tem essa preocupação espiritual e ele cuida dessa igreja como filhos, como irmãos em Cristo, mas como filhos do seu apostolado, como filhos do seu sacrifício para a construção espiritual e para o crescimento espiritual daquela comunidade. Além de comunicar a alegria, além de dar direção espiritual, Paulo diversas vezes em Filipenses ele expressa a gratidão, e a gratidão pelo carinho, pelo cuidado, pela preocupação e pela oração. Nós talvez não sabemos o quanto, como e quando sofre um líder, um pastor de uma comunidade, e saber que você é líder, é pastor de uma comunidade, ou líder de uma equipe, e essa equipe está com você, essa equipe intercede por você, ora por você, essa equipe se coloca na brecha diante de Deus por você, é motivo de gratidão, é motivo de você chorar, dando graças a Deus, porque o trabalho que se é colocado nas costas daquele que está à frente de um povo, a direção de uma igreja, a direção de uma comunidade, é muito pesado. E nós não sabemos o quão pesaroso é a trajetória de um líder, né? E Paulo, ele deseja expressar essa gratidão, mas ao mesmo tempo ele deseja trazer e aprofundar o sentido da alegria. Ele deseja afirmar, ele deseja mais uma vez ratificar que aquela igreja, aquela congregação
deve ter a sua alegria em Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones diz que a carta aos Filipenses, escrita por Paulo, é a mais lírica, é a mais bela e é a mais alegre das cartas que Paulo escreveu. Abre aspas. Como triunfar sobre as circunstâncias e como viver feliz e harmoniosamente juntos. Martin Lloyd-Jones diz que a carta de Paulo aos Filipenses é uma forma de identificarmos e enxergarmos como nós podemos viver uma vida feliz, uma vida satisfeita em Cristo, mas uma vida também feliz e satisfeita em comunidade. E Paulo inicia o seu discurso, a sua escrita, o seu relato, no capítulo 3, versículo 1, dizendo o seguinte: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu disse, ainda falta algo muito importante, ou falta o algo mais importante. E ele chama aqueles irmãos, aquelas pessoas daquela igreja, de irmãos. Ele não enxerga aqueles servos, aqueles cristãos, aqueles crentes em Cristo como subalternos. Ele não olha para eles com desprezo. Ele não olha para eles como se fossem pessoas que não eram inteligentes o suficiente ou não eram capacitadas pelo Espírito Santo. Ele trata aqueles como irmãos. Ele se coloca em pé de igualdade. E isso porque no capítulo 1, Paulo ele mostra a supremacia de Cristo e a supremacia do Evangelho sobre todos. No capítulo 2, Paulo ele mostra a primazia sobre o outro. Ou seja, ao invés de eu me colocar em primeiro lugar, eu coloco o meu próximo, o meu irmão, para que o Evangelho de Jesus seja cumprido. E no capítulo 3, essa preocupação e esse anseio levam Paulo a escrever contra os falsos profetas ou contra os mestres judaizantes que estavam distorcendo o Evangelho e a premissa básica de seguir a Cristo, que é crer e confiar em Jesus como seu único sustento, salvador e remidor de toda a vida. Então ele começa dizendo no versículo 1, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, ou seja, o que faltava para dizer, eu digo agora, alegrai-vos no Senhor. E essa expressão alegrai-vos nós podemos tirar algumas lições. Alegrai-vos no Senhor. A primeira delas é que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. E esse alegrai-vos no Senhor não é para qualquer pessoa. Nós não podemos dizer para aqueles que não são servos de Deus, não são filhos de Deus, não foram transformados à imagem e semelhança de Jesus, para que eles se alegrem no Senhor. Porque essa alegria ela é uma dádiva, ela é um presente, ela é um donativo apenas para aqueles que servem ao Senhor e confiam nele. Apenas para aqueles que têm a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Então, quem não crê em Jesus, quem vive uma vida esvaziada do Evangelho, quem vive uma vida distanciada do Senhor, não pode ter essa alegria. E essa alegria é diferente de felicidade, porque a felicidade ela é passageira. A alegria é uma alegria incircunstancial, ou seja, não depende do momento em que nós estamos atravessando, depende da nossa fé em Cristo Jesus, o Salvador. Então ele fala, olha, alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Por que no Senhor? Porque Ele é a fonte da alegria. A alegria verdadeira, a satisfação verdadeira, ela encontra-se em Cristo Jesus. O núcleo da satisfação do cristão não deve estar em coisas, não deve estar em atividades, não deve estar em meios, deve estar em Jesus. E essa alegria só pode ser encontrada naqueles que realmente o têm como seu Senhor. Antigamente se dizia que muitos aceitavam a Jesus como Salvador, mas não aceitavam a Jesus como Senhor. E nós precisamos, para ter essa alegria, para ter esse espírito de leveza e transparência em relação ao Evangelho, aceitar sim Jesus como nosso Salvador, ou seja, aquele que nos resgata, aquele que nos perdoa, aquele que nos cura,
mas nós precisamos aceitá-lo como o nosso Senhor, aquele que determina nossos passos, aquele que nos conduz, aquele que nos dá as diretrizes de nossas vidas, aquele que dá a palavra final acerca dos nossos projetos, acerca das nossas ações, acerca dos nossos intuitos. Então nós podemos somente ter a alegria verdadeira no Senhor, se de fato Ele for o Senhor da nossa vida. E não é Senhor de algumas áreas específicas daquilo que nós julgamos ser difícil ou impossível. É Senhor na nossa vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, todos os lugares que frequentamos é de Cristo, é dele e é santificado por ele. A segunda lição que nós podemos tirar dessa expressão é que Paulo ele transmite a ideia de um esforço repetitivo. Alegrai-vos no Senhor. Não é se alegrem amanhã e depois de amanhã não se alegrem. Não é se alegrem hoje e deixem-se abater amanhã. Não. Alegrem-se no Senhor, ou alegrai-vos no Senhor. E ele diz algumas vezes nessa carta, alegrem-se sempre. No capítulo 4 ele diz: digo, pois, a vocês, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, alegrem-se. Porque a plenitude da alegria não se limita e não se constitui apenas num dia de felicidade, num dia em que nós encontramos paz de espírito ou que tudo que projetamos, tudo que desejamos ocorreu justamente como nós desejávamos, como nós imaginávamos. Não. Paulo diz: a alegria no Senhor, além de ser o fundamento nele, deve ser um esforço contínuo, um esforço diário, uma busca diária para contentação no Senhor. Agora, pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado a Yahvé nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Palavras de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Assim como Paulo, Neemias está dizendo que a alegria do cristão, a alegria daquele que teme e segue verdadeiramente a Jesus deve ser um esforço contínuo, ou um esforço repetitivo. Jeremias em Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, quero trazer à memória. Isso é um esforço intelectivo. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. O que isso quer dizer? Que nós temos a opção de sermos filhos de Deus tristes, insatisfeitos, mas nós temos a opção de sermos filhos de Deus alegres e contentes. E isso depende não só do Espírito Santo e da ação dele em nossas vidas, mas da nossa decisão de como vamos conduzir a nossa vida e do que nós vamos escolher no momento da adversidade. Iremos escolher permanecermos prostrados, caídos mediante a situação, ou iremos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança? Iremos ter um esforço repetitivo e diário de nos alegrar no Senhor e saber que todas as coisas, tudo quanto nós fazemos, vivemos e desejamos, está em suas mãos. A terceira lição que nós podemos aprender nessa simples expressão que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, é que a plenitude da alegria, ela não se encontra em faltas, ela não se encontra em coisas. A plenitude da alegria daqueles que temem a Deus e servem a Deus encontra-se no Senhor. E isso é interessante porque muitas vezes nós fazemos tudo muito bem. A nossa vida devocional, os nossos cultos semanais, as nossas orações, os nossos louvores, as nossas reflexões, o nosso comportamento moral e ético, nós fazemos tudo conforme a risca, conforme o manual. Mas nós colocamos a plenitude da nossa alegria em outras fontes. Nós colocamos a fonte da nossa alegria em outros
objetos, em outros objetivos. Entendemos muitos de nós que a alegria só se encontrará quando nós tivermos a nossa casa própria, ou quando nós tivermos o nosso carro, ou quando nós conseguimos sanar e quitar aquela dívida que há tantos anos nós estamos carregando ou estamos trazendo conosco. Talvez alguns acreditem que só alcançarão a plenitude da alegria no Evangelho quando forem curados de algumas feridas, forem curados de alguma doença que trazem consigo no corpo, na mente, na alma há anos. E nas palavras de Paulo, quem pensa assim, quem idealiza assim, está errado. Porque se a despeito daquilo que você vive e enfrenta, você não consegue se alegrar no Senhor, é porque você ainda não alcançou a plenitude da alegria de Jesus através do Evangelho. E ele continua dizendo: para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. Ou seja, eu já falei a respeito disso para vocês. Eu já discorri, já escrevi a respeito da alegria e da verdadeira alegria. Mas, a fim de que vocês possam construir uma caminhada com Jesus da maneira correta e encontrando a verdadeira alegria e o verdadeiro sentido da alegria, eu vos escrevo de novo. Isso para vocês é uma segurança a mais. Essa segurança que Paulo diz é uma segurança no sentido espiritual. Paulo se preocupava com aquela comunidade porque ele sabia que, apesar de ser uma comunidade que intercedesse por ele, orasse por ele, ou uma comunidade que louvasse ao Senhor pela vida do apóstolo, pela vida do, entre aspas, pastor à distância, ele se preocupava com a segurança porque ele não estava lá. E aquela comunidade sofria os insultos, os ataques e as flechadas, os dardos flamejantes de falsos líderes. Então Paulo diz: olha, se vocês querem encontrar a verdadeira alegria, tenham como base que a plenitude da alegria só se encontrará no Senhor. O Senhor é a fonte primária da alegria, e a alegria em Jesus deve ser um esforço repetitivo. Mas mais, Paulo diz no versículo 2: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O pastor Antônio Carlos Costa diz que a vida sem Cristo é absurda. E quando ele diz isso, ele diz o que Paulo disse: a vida sem a alegria de Jesus é absurda. Tudo parece muito difícil, tudo parece muito pesaroso, tudo parece muito complicado de se solucionar. A vida em si parece ser muito difícil de se viver. Tudo aquilo que nós projetamos parece muito difícil de se conquistar, porque a alegria, ou o objeto final do nosso dia a dia, não é Cristo, não é Jesus. E ele dá mais um alerta: olha, tomem cuidado com os cães, esses que praticam o mal, e cuidado com a falsa circuncisão. Por que Paulo diz: tomem cuidado com cães? Cães era uma expressão que os judeus utilizavam como desprezo em relação aos gentios. Primeiro porque os cães eram animais imundos, os cães se alimentavam de lixo, de matéria imunda. Os cães eram animais que, além de ingerirem lixo, perambulavam sem destino. Então Paulo pega essa expressão que já era muito conhecida por aquele povo e diz: olha, todo aquele que diz que para obter a alegria verdadeira e a essência do Evangelho é através da circuncisão, são cães, são desprezíveis, são falsos mestres, não têm destino, são pessoas que são esvaziadas de Deus e do Espírito Santo. Mas por que essa preocupação com esses falsos mestres, se ele já falou a respeito de como obter a verdadeira alegria? Primeiro porque esses falsos mestres, esses falsos pastores, professores, pregavam uma religião esvaziada de sentido. E o que significa isso?
uma religião esvaziada de sentido, uma religião esvaziada do amor e do Espírito de Deus, é a mesma coisa que observância moral e ética, observância litúrgica e dogmática sem o amor, sem a intercorrência do Espírito de Deus em nossas vidas, sem o espírito da leveza no nosso dia a dia. Então Paulo diz, olha, tomem cuidado com esses, porque esses praticam o mal. E é interessante porque o fim da ideia desses falsos mestres é boa, é observância moral, é o caminho ético, é o caminho correto, é um padrão de vida a ser seguido, é um padrão de vida que moralmente ele deve ser atribuído como alcançável, mas o meio pelo qual se alcança isso não é louvável, porque você observa a religião, você observa alguns ritos antigos, você observa algumas morais que já foram desvalorizados e desprezados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então Paulo diz, olha, essa religião que diz que o fim é moral, que o fim é o caminho certo, mas é através de observâncias vazias, isso é mal. Isso aí é como um câncer, isso aí é insustentável, porque vocês vão seguir esses passos, mas vocês não vão ser felizes em Cristo. Vocês não vão olhar para Jesus como a plenitude da vida de vocês. Vocês não vão enxergar Jesus como o mestre de vocês e que, apesar das circunstâncias difíceis e negativas, Ele está com vocês. Então cuidado com eles. Cuidado com esses que praticam a falsa circuncisão. Essa falsa circuncisão, e ela é tida no original como apregoadores da mutilação. Porque a palavra que Paulo usa aqui no original para circuncisão não é no sentido do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a todo aquele que fosse nascido judeu ao sétimo dia deveria ser circuncidado. E era um símbolo de aliança com Deus. Era uma demonstração física de um relacionamento espiritual. Ou seja, todo aquele que fosse circuncidado ao sétimo dia era uma prova de que ele tinha um relacionamento com Deus, ele não era gentil. Ele foi escolhido e separado para viver uma vida particular e estreita no relacionamento com Cristo. Mas a tradução para a falsa circuncisão aqui é mutilação. É dor auto-infligida, tortura auto-infligida. Por quê? Porque a observância moral sem a graça de Deus é uma tortura. Uma vida que não tem o espírito da graça, uma vida que não tem o espírito da leveza é uma tortura. Tentar fazer as coisas sempre corretas, sempre certas, sempre moralmente atrativas e atraentes para aqueles que nos veem e para os olhos de Deus é cansativo. Nós não conseguimos alcançar esse padrão. Por isso que Paulo insiste em dizer no Novo Testamento que a salvação não é por obras, é mediante a fé em Cristo Senhor. É mediante a fé naquele que morreu e se sacrificou por nós na cruz. Então ele diz, olha, tomem cuidado, porque vocês vão se torturar, vocês vão se mutilar e vocês não vão alcançar a verdadeira alegria e não vão entender o propósito do Evangelho. Versículo 3: porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Essa confiança alguma na carne é confiança alguma nas obras. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós somos a verdadeira circuncisão, nós somos o verdadeiro povo de Deus, porque nós não nos baseamos no desempenho moral, nós nos baseamos no Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. E aqui eu queria fazer um comentário de um teólogo e um filósofo. Existe um teólogo chamado Richard Kinnear, e ele trouxe à memória um conceito na teologia chamado pericoreses ou
E essa dança divina se remete à Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa dança divina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, colocando cada um como prioridade de forma mútua, ou seja, abrindo mão da primazia própria para colocar o outro. E ele classificou isso como uma dança divina. E existia um filósofo que disse que só acreditaria em um Deus que pudesse dançar. E nas palavras desse filósofo, essa dança divina não era nada além do que um símbolo de leveza, um símbolo de uma religião que trazia liberdade e alegria. Quando Paulo diz que nós adoramos pelo Espírito de Deus, é isso que Paulo quer dizer. Que a nossa vida em adoração em relação a Cristo deve ser leve, deve ser uma vida esvaziada dos nossos próprios fardos e dos nossos próprios pesos. Jesus disse: olha, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Mas ele disse que veio para os cansados e oprimidos, porque o seu fardo era leve. Se o fardo que Jesus quer colocar sobre nós é leve, por que nós estamos nos preocupando com questões morais que nos pesam? Pesam a alma, pesam o coração, pesam a nossa vida. Paulo diz: olha, a alegria do Senhor nada mais é do que uma leveza no nosso modo de viver e no nosso modo de existir. Contemplem e gloriem-se em Cristo Jesus pelo Espírito da leveza em Cristo Jesus, pelo Espírito da leveza de Deus. Nós precisamos parar de enxergar a caminhada com Cristo e a caminhada no Evangelho como algo pesaroso, algo que é difícil, algo que nos cansa, algo que não traz prazer. Pelo contrário, estar com Cristo deve ser prazeroso. Estar com Cristo deve nos trazer alegria e satisfação, porque Ele é a verdadeira fonte da alegria. A força, a alegria do Senhor é a nossa força. Saber que Cristo está conosco na dor, como diz o Salmo 91, deve ser um motivo de alegria para nós. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não vê na Bíblia nenhum homem de Deus, nenhum servo de Deus ter tristeza, pesar em servi-lo. E por que nós temos? Por que nós olhamos para o Evangelho? Por que nós olhamos para a construção da nossa vida cristã como algo cansativo e pesaroso? Versículo 10, e eu encerro aqui: para conhecer a Cristo e o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. O conhecimento que Paulo diz aqui não é o conhecer teológico, não é o conhecer teórico. Eu já disse aqui e repito esse exemplo. Uma coisa é nós entrarmos em uma biblioteca, selecionarmos os melhores livros, as melhores enciclopédias, os melhores autores a respeito do Sol. E nós podemos, estudando durante dias, durante meses, durante anos, nos tornarmos especialistas, doutores sobre o Sol, saber a dimensão do Sol, o volume do Sol, a distância da Terra em relação ao Sol, quantos planetas estão no sistema solar, em que sistema solar está incluído o Sol, qual é o diâmetro do Sol, qual é o raio do Sol, qual é a temperatura do Sol. Nós podemos ter todo o conhecimento teórico a respeito do Sol. Mas é muito diferente de, por exemplo, decidirmos em um dia pela manhã irmos à praia, irmos a um parque e tomarmos sol. O que Paulo está dizendo não é conheçam Cristo através de literatura, conheçam Cristo através da Torá, conheçam Cristo através da lei. Não, ele está dizendo conheçam Cristo através da experiência com Ele. Vivam Cristo, experimentem Cristo. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que se pode provar, o nosso Deus é um Deus que se pode experimentar. E a partir de experimentarmos Deus, provarmos Deus, entenderemos e aprofundaremos a nossa relação com Ele, para conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 2, Paulo diz:
eu não vos propus palavras de conhecimento e não vos propus sabedoria humana, mas eu vim pregar a vocês Cristo e este crucificado. A nossa alegria deve estar em Cristo Jesus. A nossa alegria deve ser uma alegria que o fim dela é o Senhor, mas é o Senhor crucificado. É o Senhor que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E nós podemos experimentar Cristo Jesus, vivo, real. Podemos experimentar Jesus agora, dentro dos nossos corações, através das nossas orações, através da forma como nós conduzirmos o nosso relacionamento. Porque a proposta de Deus e a proposta do Evangelho de Jesus, manifestado em Cristo, Filho de Deus, é que nós vivamos uma vida conectada a Ele em alegria. Em outras palavras, nós podemos dizer que a verdadeira alegria ela provém do conhecimento, do relacionamento e do amor com Cristo, a fim de nos tornar e curar as nossas feridas e trazer paz e leveza para o nosso espírito, através da revelação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A minha oração é que nós possamos conhecer essa alegria, que traz plenitude para o nosso espírito, que traz cura para as nossas feridas, e que nos traz sempre a memória de que o nosso Senhor, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele está conosco em todos os dias de nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e possa falar melhor aos vossos corações e mentes. Deus abençoe. Graças a Deus.